Espera só um minuto a professora Valéria entrar, pessoal, para a gente conectar novamente. Oi, Valéria. Melhorou? Agora sim. Ah, então tá. Então podemos começar? Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Você Tá, pode começar, você pode se apresentar primeiro. tá. O pessoal agora está ouvindo tudo bem? Bom, agora parece que está tudo bem, Valéria, o áudio. Tá bom, né? Então acho que nós podemos começar, né? Sim. Apresentar. Então, para quem não me conhece, eu sou Valéria, né? Sou professora no curso de enfermagem do CCO. Trabalho com vacinação, com o tema vacinação, na graduação, na pós-graduação, né? Na residência e no mestrado, ok? Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade, a Proex, a figura do Flávio, que está organizando essas lives, né? Então é um momento bem rico da gente trocar conhecimento, né? Tirar dúvida e aproveitar para curtir a quarentena, né? Porque não está fácil, ok? Então hoje eu e a Gabriela a gente vai falar um pouquinho sobre a vacinação da gripe em tempos de coronavírus. No final de semana, como a campanha começou no dia 23, então no final de semana, eu recebi vários questionamentos, né, se deveria levar os idosos para serem vacinados, né, até porque a gente estava mantendo isolamento, quarentena, então como que seria isso? Então hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre a vacinação da influenza. Então, a gente organizou da seguinte maneira: a gente vai falar um pouco, né, até para situar o assunto, e depois a gente abre para pergunta, tá ok? E aí eu queria falar que eu nunca fiz live, então vocês me perdoem alguma coisa, porque eu não nasci para blogueira, tá bom? Então, para a gente começar um pouquinho, existem 4 tipos de vírus da influenza, né? Que é o tipo A, B, C e D, né? Os vírus A e B, normalmente eles circulam entre a população e são os vírus causadores de epidemias sazonais, né? Da doença influenza. O vírus da influenza tipo A, ele circula em humanos, né? Então, a gente tem o vírus H1N1, e o H3N2. Né? O H1N1 também é escrito como H1N1 PDM09, em referência à pandemia de 2009, né? Que todo mundo lembra. E, posteriormente, esse H1N1 PDM09 substituiu o H1N1 que a gente usava anteriormente à pandemia de 2009. Então, a gente sabe que os vírus da influenza que são os causadores das pandemias. Né? O vírus da hepatite não, né? O vírus da influenza B, eles não são classificados em subtipos, mas eles podem ser divididos em linhagens. Atualmente, a gente tem os vírus tipo B em circulação, que pertence à linhagem Yamagata e Victoria. Por isso que, às vezes, vem no frasco da vacina lá, né? Linhagem tipo B, Victoria. Então, faz referência à linhagem do vírus tipo B. A gente tem o vírus da gripe C, mas normalmente, como ele é detectado com menos frequência, ele não tem muita importância para a saúde pública. E o vírus D, que está principalmente relacionado a gado, né? Então, não são conhecidos por infectar ou causar doença nas pessoas. Então, diferente de outras vacinas, né, a vacina da gripe, ela é atualizada anualmente, né? Então, todo ano a gente tem uma vacina da gripe diferente de acordo com os vírus circulantes daquele ano. Então, a fabricação da vacina, ela é baseada na circulação destes vírus. Então, as recomendações, né, para fabricação da vacina, normalmente elas são feitas em fevereiro, né? Então, a recomendação para o hemisfério norte, e em setembro
para o hemisfério sul. Então, esse prazo, né, na verdade, de 6 a 8 meses, eles são necessários para produzir e aprovar as vacinas que serão fabricadas. Então, todo ano a gente tem uma vacina às vezes, de vírus diferente. A vacina da influenza, ela foi introduzida no PNI, né, no Programa Nacional de Imunização, em 1999. Então, atualmente a gente está na 22ª campanha nacional de vacinação contra a influenza. E essas campanhas, elas sofreram modificações, né, ao longo dos anos. Então, foram entrando outros públicos, público-alvo, né? Então, esse ano a gente teve a introdução dos deficientes, a gente teve a introdução da população de 55 a 59 anos, né? Então, sempre tem uma modificação. Então, e uma outra modificação que aconteceu na campanha deste ano foi a antecipação, né? Então, a campanha foi antecipada em um mês, porque, na verdade, a campanha deveria iniciar em 22 de maio, né? E ela começou 23 de abril. Então, essa antecipação se deu, na verdade, para prevenir, né? A vacina não previne contra o coronavírus, mas, na verdade, é com o intuito de proteger a população, né? O público-alvo, contra a influenza, para diminuir o impacto da doença influenza nos serviços de saúde, já que a gente terá uma sobrecarga muito grande com o coronavírus. E também para facilitar para os profissionais de saúde o diagnóstico, né, entre o coronavírus e a influenza, já que são doenças bem parecidas, né? Então, aquela pessoa que já está imunizada de influenza, para o profissional ficará mais fácil ele suspeitar que a pessoa, né, esteja com o coronavírus. A gente sabe, né, que 20 a 30% das crianças e 5 a 10% dos adultos, eles são acometidos, né, com a influenza sazonal. Então, vou falar um pouquinho como que aconteceu, né, como que foram os casos de influenza em 2019, para a gente ter uma ideia, né, o que nos aguarda. Então, a gente tem uma rede de vigilância de influenza no Brasil, que ela é composta pela vigilância sentinela de casos de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave, né? Então, até a semana epidemiológica 52, né, de 2019, foram detectados 5.800 casos de síndrome respiratória aguda pelo vírus da influenza, o que corresponde a 17,6%, né, da síndrome respiratória aguda por outros motivos, né, por outros vírus respiratórios e por outras causas. Dentre esses 5.800 casos de síndrome respiratória aguda grave, pelo vírus da influenza, 59,1%, que corresponde a 3.430 casos, foram decorrentes da influenza H1N1. 14,8%, que corresponde a 860 casos, foram da influenza H3N2. 12,6%, que corresponde a 731, foi referente à influenza B. E 4,3%, que é 107 casos, foi de influenza A, mas não foi subtipado. Então, os casos de síndrome respiratória aguda grave por influenza em 2019, ele teve uma mediana de 36 anos. Então, a gente teve casos que variou de 0 até 101 anos, né? O coeficiente de hospitalização, ele foi de 2,7, né, por 100 mil. E em relação à distribuição geográfica, a região sudeste registrou o maior número de síndrome respiratória aguda por influenza, que correspondeu a 40,7, ou seja, 2.363 casos. Então, como vocês percebem, a gente tem, né, na sazonalidade, que agora inverno, só que a gente começou a campanha mais cedo, uma sobrecarga já no serviço de saúde pelo vírus da influenza. Então, daí a importância da gente estimular, né, a população a vacinar contra a influenza, mesmo, né, nesse período de isolamento social. Então, como que foi dividido, né? Então, a campanha de vacinação ela foi dividida em 3 etapas. Então, a gente está na primeira etapa, que a gente vai vacinar os idosos e os trabalhadores de saúde, que são os grupos mais prioritários nesse momento da pandemia. Então, começou no dia 23 de março e vai até o dia 15 de abril. A segunda etapa começa no dia 16 de abril e vai até o dia 8 de maio.
A gente vai vacinar os profissionais, os professores, né? Os profissionais das forças de segurança e salvamento, os portadores de doenças crônicas, né? Não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. E vai até o dia 8. Dia 9 de maio está marcado o dia D, né? Então, dia 9 até o dia 22 de maio, a gente começa a última etapa, que serão vacinadas as crianças, né, de 6 meses até 5 anos, as gestantes, as puérperas, os povos indígenas, os adolescentes e jovens, né, de 12 a 21 anos, sob medidas socioeducativas, a população privada de liberdade, os funcionários do sistema prisional, pessoas com deficiência, né, que incluiu esse ano, e os adultos de 55 a 59 anos de idade. Então, a gente termina a campanha no dia 22 de maio. Lembrando que as etapas elas não são excludentes. Então, na segunda etapa, nós podemos vacinar idosos, trabalhadores de saúde. Na terceira, nós podemos vacinar idosos, trabalhadores de saúde, professores. Okay? Então, isso, na verdade, foi para organizar e melhorar o fluxo. Mas as pessoas podem, que não vacinaram na sua etapa correspondente, podem vacinar em qualquer etapa. Tá? Em relação à cobertura vacinal, né, da influenza, nós sabemos que a gente tem uma heterogeneidade nas coberturas vacinais. Apesar da gente ter uma cobertura de 90% nos idosos, né, cobertura nacional em relação ao Brasil, a gente sabe que essa cobertura não é homogênea em todos os estados, municípios, e a gente tem muito problema com gestante e criança, que a gente não consegue atingir a meta de 90%. Né? Então, a meta da vacinação da influenza é de 90% para todo o público-alvo. Então, o ano passado, a cobertura para gestante, ela ficou em 84% e para criança em 85%. Lembrando que a gente tem municípios com cobertura muito menor do que isso, porque elas não são homogêneas. E a gestante, ela tem de 6 a 20 vezes mais chance de ter pneumonia grave e, consequentemente, óbito, né, por complicações do vírus da influenza. Então, nós temos que fazer um esforço tremendo para conseguir vacinar essa gestante, né? Todo ano e esse ano mais ainda. E a vacinação contra o vírus da influenza em gestante é uma estratégia de proteção tanto para a mãe, né, quanto para o lactente, porque estudos realizados com acompanhamento de mãe que receberam a vacinação da gripe durante a gestação demonstraram que a proteção contra a influenza, ela foi, né, confirmada por teste, identificou que nos primeiros 6 meses de vida, a gente tem uma proteção superior a 60%. Então, ou seja, a mãe vacinada, ela consegue proteger tanto a sua saúde como a do seu bebê nos primeiros meses de vida, que são meses de risco, né, para a criança adoecer e morrer, né? Então, em relação à vacina da gripe, nós temos 2 tipos de vacina que são utilizadas no Brasil, né? São vacinas inativadas, né? Então é a vacina fragmentada, inativada, e a oferecida no SUS é a trivalente. Então a gente tem 2 tipos A, né? Que é H1N1, H3N2 e o tipo B, e a quadrivalente, que é oferecida no serviço privado, tem H1N1, H3N2 e 2 tipo B, né? Então que é a quadrivalente. A vacina da influenza, ela pode ser realizada com qualquer vacina do calendário básico de vacinação, então não tem nenhuma contraindicação, não precisa de intervalo, então ela pode ser feita com qualquer vacina, em qualquer trimestre da gestação, né? Então pode fazer a vacina e a idade recomendada é a partir de 6 meses de vida, né? Então para criança a partir de 6 meses. A via de administração, ela é intramuscular, né? Ou subcutânea profunda naqueles pacientes que têm problema com coagulação, né? Então a gente vacina subcutânea, mas a via preferencialmente é a intramuscular. E em adultos saudáveis, né, a detecção de anticorpos protetores, ela se dá entre 2 a 3 semanas, né? Então a pessoa vai ser vacinada e daqui a 2 a 3 semanas ela vai ficar imunizada. E o pico máximo de anticorpos é entre 4 e 6 semanas. E a duração, né, de término, né, da proteção, ela varia de 6 a 12 meses, né? Por isso da vacinação anualmente.
Em relação aos eventos adversos, a gente percebe, né, isso no dia a dia, que muitos, principalmente os idosos, eles relatam que não vai tomar vacina da gripe porque vacina e fica gripado, né? Então, a vacina, ela não tem como causar a gripe, porque é uma vacina inativada, né? Então, não tem como vacinar e fica gripado. Mas como a gente vacina na sazonalidade que outros vírus respiratórios estão circulantes, ele pode vacinar e ter uma gripe por um outro tipo de vírus que não o que contém na vacina. Ou às vezes nem gripe pode ser um resfriado, né? Então não tem essa relação de vacina da gripe e ficar gripado. A vacina da gripe é uma vacina segura, né? Então normalmente a gente não tem eventos adversos. O que acontece são eventos locais, né? Que normalmente devido à vacina ser intramuscular, então pode acontecer dor no local da administração, vermelhidão, né? Mas manifestações sistêmicas ou reações de hipersensibilidade neurológicas são muito raras. O esquema, né? Então, é meio ml a partir de 9 anos. Então, de 9 e adulto é meio ml em dose única. Já para as crianças, né, de 6 meses a 8 anos, 11 meses e 29 dias, a primovacinação, ou seja, a primeira vez que a criança for receber a vacina da gripe, a gente precisa dar a dose dobrada, né? 2 vezes. Então, se a gente tem uma criança de 6 meses que vai vacinar pela primeira vez esse ano, ela vai receber 0,25 e depois de 30 dias mais 0,25. E a criança que tiver de 3 anos, né, a menor de 9 anos, né, 8 anos, 11 meses e 29 dias, ela vai receber 2 doses de meio ml com intervalo de 30 dias, né? Então, isso na vacinação. No ano subsequente, a criança de 6 meses a 2 anos vai receber 0,25 e a de 3 a 8 vai receber meio ml. O Ministério, né, ele coloca que as crianças que receberam o ano passado uma ou duas, né? Porque muitas crianças fazem a primeira dose, que quando é na vacinação, e depois elas não voltam, esquece ou não voltam, não sei. Ela, mesmo assim, ela vai receber só uma dose esse ano, tá? Que isso é diferente do serviço privado. Então, ela recebendo uma ou duas doses o ano passado, ela vai receber somente uma dose esse ano. Então, para a gente organizar, né, então a gente tem esse problema com a questão do coronavírus, né? Então, como que a gente deve organizar essa campanha de vacina de forma que a gente não coloque o usuário em risco de contaminar com o coronavírus, né? A primeira coisa é que a campanha de vacinação, ela não deve ocorrer na sala de vacinação de rotina. Então, a gente deve fazer essa vacina em um outro espaço, seja na creche, na escola, na praça, na igreja, mas evitar a sala de vacinação, ok? Porque a gente sabe, as salas são pequenas, com ar-condicionado, às vezes não tem uma janela, né? Então a gente deve fazer a vacinação da campanha em um outro espaço. Como o registro de doses esse ano não será nominal, né? Então a gente não vai precisar de computador e internet. Então isso já facilita, então a gente pode fazer em qualquer lugar, né? Outra coisa é que se a gente tiver fila, né? Se não, né? A gente tem. Vocês estão ouvindo? Faz um joinha aí. Já está rodopiando. Voltou? Agora ele voltou? Para mim, Voltou, foi. Roberto? Para mim, sim. Voltou. Tá. Então, a gente está falando da questão da organização, né? Então, de fazer a vacina fora da sala de vacina e fila, né? Porque a gente está percebendo que tem fila, até porque a gente está com um desabastecimento de vacina, a vacina chega e acaba, né? Tem municípios que às vezes está durando, sala de vacina que está durando 1 dia, 2 dias, porque como o Ministério, ele também não estava programado para fazer essa vacina antecipadamente. A gente está com problema de transporte e inúmeros problemas. Então, a gente não está conseguindo manter um estoque regular da vacinação da gripe, né? Então, por isso que às vezes, a gente está tendo muita fila, mas, segundo o Ministério, vai ter vacina para todo mundo, né? Então, se a gente precisar se tiver fila, a gente tem que organizar essa fila, né? Então, deixar um espaço de pelo menos 2 metros, marcar com X, com fita crepe, o que for, né?
Não esquecer da higienização das mãos, sempre. Então, manuseou o cartão de vacina, então a gente precisa de lavar a mão, passar o álcool antes de administrar a vacinação, né? Antes de administrar a vacina, ok? O usuário, ele deve ser recepcionado pela equipe na porta de entrada para evitar que ele fique zanzando, né, dentro da unidade ou no espaço lá da vacinação, né? Então, ser recebido, ser orientado e ser direcionado para realizar a vacinação. Usuários com sintomas respiratórios, né, eles devem receber máscaras e fazer a orientação para as etiquetas respiratórias, né? E tem que ser priorizado o atendimento, né? Então ele tem que ser vacinado primeiro, né? E o profissional de saúde, ele deve estar paramentado com os equipamentos de proteção individual. Porque se a gente adoece, como que vai ficar? Como que a gente vai conseguir fazer a vacinação, o controle do corona? Então a gente precisa se proteger, né? Então a gente precisa usar máscara, usar o óculos e usar um avental, né? Um avental de manga longa, né? E o ideal é que a gente mantenha a recomendação de usar dois acessos, né, onde a gente está fazendo a vacinação, um de entrada e um de saída. Muitos municípios estão usando o drive-thru, né, que facilita muito, porque a gente não tem um contato direto com o idoso, é rápido, a pessoa está no carro, a gente vacina, vai embora, né, então facilita muito. Aqui em Divinópolis a gente ainda não está usando dessa forma, né, mas isso facilita bastante, né? Só para fechar, além da vacinação da influenza, né, a gente tem a vacinação da pneumonia, porque muitos perguntam, mas e a vacina da pneumonia? Então, disponível no Programa Nacional de Imunização, a gente tem a Pneumo 10, né, que é para as crianças menores de 5 anos, a Pneumo 23, que na verdade é uma vacina para grupos especiais, né, a partir de 2 anos, então precisa da indicação do médico, né, ou do profissional para fazer a vacinação naquele idoso ou naquela pessoa de risco. E a vacina 13 valente, que foi introduzida agora no segundo semestre de 2019. Mas a vacina 13 valente, ela só é disponível para HIV/AIDS, né, os pacientes oncológicos e os transplantados, né, de órgãos sólidos e de células-tronco. Mas a gente tem disponível as vacinas de pneumo, né, para aqueles pacientes que são do grupo de risco e que necessitam ser imunizados, ok? Ok? Então a Gabriela vai falar um pouquinho, porque a gente tem muita, às vezes, pergunta, dúvida sobre a questão da vacinação do coronavírus, né? A população já acha que daqui um dia a vacina já está pronta e a gente sabe que não é assim, né? Uma vacina, até ela ser licenciada e disponível para a população, leva um grande tempo, né? Demorado, não é da noite para o dia, né? E isso é baseado em pesquisas. Então, por isso da importância de ter um investimento nas pesquisas, né? Então, porque você tem que sempre começar do zero, né? Então, o tempo aumenta mais ainda. Então, valorizar a questão da pesquisa, porque a vacina, a primeira etapa dela, ela começa a partir da pesquisa, né? Não é da noite para o dia que você, agora vou inventar uma vacina e pronto. Então, a Gabriela vai falar um pouquinho disso e aí a gente vai abrir para pergunta, tá ok? Bom, então, eu anotei aqui, Valéria, algumas perguntas que já fizeram da sua parte, e do final, então, a gente responde. Bom, então, pessoal, para quem não me conhece, me chamo Gabriela, sou mestre em Ciências e atualmente sou como professora substituta no curso de Enfermagem da UFSJ. Ele falou, eu vou abordar bem sucinto quais são os passos, né, da pesquisa e desenvolvimento de uma vacina para saber que pé isso para esse desenvolvimento da vacina para a Covid-19. Bom, resumidamente, a pesquisa é realizada em 3 etapas, que é uma pesquisa extremamente demorada, como a professora Valéria disse, que necessita de alto investimento e também é associada a riscos elevados, principalmente quando se trata de doenças com alta taxa de letalidade. Então, a primeira etapa do desenvolvimento de uma vacina corresponde à pesquisa básica, onde é definido qual vai ser a biotecnologia utilizada para essa vacina. Quais vai ser os componentes, se ela vai precisar de adjuvante ou não, se ela vai ser produzida por um micro-organismo vivo
inativado ou atenuado, ou então ele inativado, se vai ser um micro-organismo inteiro ou então fracionado, se ela vai ser uma vacina conjugada a outra proteína, ou então se ela vai ser uma vacina combinada com outras doenças. E, no geral, define-se como será a vacina, como será feita a vacina. E é produzida, então, a plataforma, essa pré-vacina. Na segunda etapa, passa-se, então, para testes pré-clínicos, que são realizados in vitro, com amostras celulares, a doença atinge, ou então animais de experimentação. Os mais utilizados são os ratinhos. E tem o objetivo de demonstrar tanto a efetividade e a segurança dessa vacina em animais. Então, essas duas etapas, então, a formulação da vacina e o teste do potencial imunogênico dessa vacina em animais, constitui a fase pré-clínica desses estudos, não envolve seres humanos. Definido, então, que a vacina tem efetividade, poder imunogênico e ela é segura em animais, é passado, então, para a terceira etapa, que é considerada a etapa clínica, que são os ensaios e os estudos clínicos, que é a parte mais longa e mais cara da vacina, porque envolve muitas pessoas e demora até estipular a segurança e efetividade dessa vacina em humanos. E a fase 3, a etapa 3 dos estudos de vacinação, para o desenvolvimento de uma vacina, ela é dividida ainda em 4 fases. Então, os estudos clínicos, eles são realizados. A fase 1, que corresponde ao primeiro teste em humanos, ela tem o objetivo principal de demonstrar a segurança da vacina. Porque eu não posso administrar nenhum medicamento numa pessoa sem saber o que eles vão me causar. Eu preciso entender o quão bem essa vacina é tolerada em humanos. Geralmente são um número pequeno de pessoas, entre 20 a 100 participantes nessa fase. São com adultos saudáveis, que não possuem a doença. E são avaliados nessa fase diferentes vias, se a vacina vai ser intradérmica, se ela vai ser subcutânea, se ela vai ser intramuscular, quais são as vias que ela tem o maior poder imunogênico, e quantas doses e qual o volume da dose que eu preciso administrar para conferir segurança. E são realizados, então, os primeiros testes iniciais nessa fase, então, os primeiros testes iniciais da segurança dessa nova vacina. Passa-se, então, para a fase 2, que tem o objetivo de estabelecer a imunogenicidade da vacina. Saber se realmente aquela vacina promove imunidade contra o antígeno da doença, no caso SARS-CoV-2, para a Covid-19. E então é determinado uma escala maior, agora já de 100 a 500 participantes, para determinar, então, a capacidade da vacina de promover imunidade contra o vírus. Comprovado isso, passa a fase 3, que é uma das fases últimas que se realizada em seres humanos, que é necessário milhares de participantes, mais de 1.000 pessoas a 5.000, dependendo da doença em específico, para demonstrar em grande escala a eficácia e a segurança da vacina. Então, a diferença entre uma fase ou outra, todas têm os objetivos de verificar e avaliar a segurança e efetividade e eficácia, mas também demonstra a diferença principal é a escala de participantes. No início, poucos participantes, depois na fase intermediária, poucos participantes, e na terceira fase, antes da liberação, precisa de muito mais participantes para a avaliação. A vacina, estando aprovada, se é segura e é eficaz, ela então é distribuída para a população, que encontra-se então na fase 4, que é quando a vacina então já está aprovada e ela já está disponível para a população. E aí vem então os estudos de farmacovigilância, que constitui do monitoramento do contínuo da segurança dessas vacinas
e tem por principal objetivo identificar os eventos adversos pós-vacinação que durante as outras fases não foram identificados. Então, é uma fase muito importante. Então, às vezes, avalia-se por anos, mesmo após a liberação de uma vacina. Bom, e a que pé, então, fiz esse resumo para saber em que pé estamos no desenvolvimento da vacina para a Covid-19. Aqui em Minas está sendo realizada o desenvolvimento de uma vacina, um estudo para desenvolver, financiado pela FAPEMIG, que é a nossa fundação de amparo à pesquisa aqui em Minas Gerais. E a vacina está sendo desenvolvida na Fiocruz Minas, em BH, Belo Horizonte. Em qual fase estamos? A pesquisa está na etapa 1 e etapa 2, na fase pré-clínica. Já estão estudando quais serão as melhores formulações para a vacina, se ela será inativada, se ela será atenuada, conjugada ou combinada, e fazendo teste em animais. Não foi liberada ainda a etapa 3, que constitui os ensaios clínicos. Uma das possibilidades da vacina que está sendo testada entre animais é uma vacina combinada para duas doenças, que protegeria tanto para a influenza, como também para a Covid-19, contra, então, esses dois antígenos para essas doenças. Então, uma vacina, uma única dose, ou então mais dose, ainda está sendo avaliado e será avaliado na fase clínica, se necessitará de 1, 2 doses, 3 doses. E por que utilizar, qual que é a intenção de utilizar o vírus da influenza junto com, para proteger contra a Covid-19 também? É sabido que tanto os antígenos, o covírus, como o vírus H1N1, que dissemina a influenza, eles infectam as mesmas células e tecidos. Então, por isso, espera-se que seja efetiva uma vacina produzida do vírus da influenza com partes do vírus da Covid-19. Então, por meio da biotecnologia utilizada, estão se produzindo um vírus da influenza com a expressão da proteína de superfície da Covid. Então, será um vírus com partes das superfícies do vírus da Covid-19. E qual que é a estimação dessa pesquisa em específico? De 1 a 2 anos e meio para a liberação dessa vacina para a população, embora seja um período de urgência que estamos passando. Bom, de um modo geral, no mundo tem mais de 20 estudos que estão avaliando o poder imunizante dessas vacinas. China e Estados Unidos anunciaram que já estão na fase clínica, então a fase que é avaliada em humanos. Então, espera-se que logo já tenhamos uma vacina. E é importante pensar também que se tiver uma vacina, precisamos parar de produzir as nossas? Não. Porque se descobrir uma vacina, até que ela seja elaborada e produzida em altas escalas, para que seja de uma escala mundial, que nós precisaremos de dose em escala mundial, vai demorar. Então, quanto mais vacinas disponíveis para a Covid-19, melhor. Bom, então é isso. Agora a gente pode responder as dúvidas. Aqui não apareceu pergunta para mim, não, Gabriela. Acho que eu não sabendo mexer com isso, não. Só tem uma pergunta da Débora. Eu anotei. A Débora... Ah, tá. Então, deixa eu colocar umas duas que eu vi aqui. Primeiro é que alguém comentou que as pessoas estão vacinando e achando que estão sendo protegidas para o Covid-19, né? Então, a gente tem que deixar isso muito claro, inclusive orientar a população, né, a população leiga, que a vacina de influenza não tem nada a ver com o coronavírus. Então, na verdade, o que a gente está fazendo é proteger as pessoas para que elas não adoeçam de influenza e vão sobrecarregar o serviço de saúde, né, que já vão estar ocupados com o coronavírus. Então, a gente precisa de alertar isso. E outra é que se tem alguma especificação para vacinação de acamado, né, e domiciliados. Não tem, né? Então segue a rotina de todos os anos. O ideal é que alguns municípios fizeram uma equipe itinerante que vá nos domicílios, né, às vezes vá vacinar os profissionais de saúde, né, nos estabelecimentos, então para facilitar. Então, mas a orientação é a mesma.
e não esquecer dos equipamentos de proteção individual, ok? E só quero reforçar uma coisa que independente, a gente tem a vacinação da influenza, a gente tem a vacinação da rotina e a gente tem a vacinação do sarampo, né? Então a gente está em plena campanha do sarampo, porque vírus travou, Gabriela? Gabriela? A imagem travou, Valéria. Voltou.